Então, na hora de eu tirar um pouquinho de proveito, né? Scott Ritter, o Hamas vence a batalha por Gaza. O cessar-fogo recentemente anunciado é uma bênção tanto para os palestinos quanto para os israelitas. Uma oportunidade para a troca de prisioneiros, a ajuda humanitária ser distribuída aos necessitados e para as emoções de ambos os lados do conflito arrefecerem. Embora o cessar-fogo negociado entre Israel e Hamas pelo Qatar tenha sido mutuamente acordado entre as duas partes, ninguém se iluda pensando que se trata de algo menos do que uma vitória do Hamas. Sempre falei isso. Israel tinha assumido uma posição muito agressiva, que, dado seu objetivo declarado destruir o Hamas como uma organização, não concordaria com o cessar-fogo sob quaisquer condição. O Hamas, por outro lado, tinha como um dos seus principais objetivos ao iniciar a atual ronda de combate com Israel, a liberação de prisioneiros palestinos. Eu estou lendo direto e está em português de Portugal, tá? Então, muitos termos aqui, eu não vou parar para acertar, não. De mulheres e crianças detidos por Israel. Visto sob esta luz, o cessar-fogo representa uma vitória importante para o Hamas e uma derrota humilhante para Israel. Uma das razões pelo qual Israel evitou um cessar-fogo foi que estava confiante de que a operação ofensiva que tinha lançado no norte de Gaza iria neutralizar o Hamas como uma ameaça militar, mas Rubão disse que não, disse que era furado. E que qualquer cessar-fogo, independentemente da justificativa humanitária, apenas ganharia tempo para derrotar o inimigo do Hamas para descansar, reabilitar-se e reagrupar-se. O fato de Israel ter assinado um cessar-fogo é o sinal mais seguro de que nem tudo está tão bem como a ofensiva israelita contra o Hamas quer aparentar. Este resultado não deveria ter sido uma surpresa para ninguém. Quando o Hamas lançou o seu ataque a Israel no dia 7 de outubro, iniciou um plano que estava a ser elaborado há anos. Falei isso também. A atenção meticulosa aos detalhes que ficou evidente na operação do Hamas sublinhou a realidade de que o Hamas tinha estado a estudar a inteligência israelita e as forças militares mobilizadas contra ele, descobrindo fraquezas que foram posteriormente exploradas. A ação do Hamas representou mais do que um planejamento e execução táticos e operacionais sólidos. Foi também uma obra-prima na conceptualização estratégica. Uma das principais razões por trás da derrota israelita em 7 de outubro foi o fato de o governo israelita estar convencido de que o Hamas nunca atacaria, como também foi no Yom Kippur. Independentemente do que diziam os analistas de inteligência encarregados de observar a atividade do Hamas em Gaza, eles são vigiados 24 horas por dia. Esta falta de imaginação resultou no fato de o Hamas ter identificado as metas e objetivos políticos de Israel, a anulação do Hamas como organização de resistência ao empreender uma política baseada na compra do Hamas através de um programa alargado de autorizações de trabalho emitida por Israel para os palestinos que vivem em Gaza. Ao aderir ao programa de autorização de trabalho, o Hamas embalou a liderança israelita para a complacência, permitindo que os preparativos do Hamas para o seu ataque fossem realizados à vista de todos, sem ninguém perceber. O ataque de 7 de outubro perpetrado pelo Hamas não foi uma operação isolada, mas antes parte de um plano estratégico que possuía 3 objetivos principais: colocar a questão de um Estado palestino de volta ao primeiro plano do discurso internacional, conseguiu tudo isso aí, libertar os milhares de prisioneiros palestinos de Israel, de uma forma ou de outra, alguns estão saindo e contando histórias escabrosas, e obrigar Israel a cessar e a desistir quando se tratasse de profanação da mesquita de Al-Aqsa, o terceiro lugar mais sagrado do Islã. O ataque de 7 de outubro, por si só, não conseguiu alcançar esses resultados. Pelo contrário, o ataque de 7 de outubro foi concebido para desencadear uma resposta israelita que criaria as condições necessárias para que os objetivos do Hamas se concretizassem. O ataque de 7 de outubro foi concebido para humilhar Israel até o ponto da irracionalidade, para garantir que qualquer resposta israelita seria governada pela necessidade emocional de vingança. Falamos sobre isso também. Em oposição a uma resposta racional concebida para anular os objetivos do Hamas. Aqui o Hamas foi guiado pela doutrina israelense estabelecida de punição coletiva, conhecida como doutrina Daia, em homenagem ao subúrbio ocidental de Beirute, que foi fortemente bombardeado por Israel em 2006, como forma de punir e se vingar do povo libanês pelo fracasso de Israel em derrotar o Hamas em combate, muito pelo contrário, tomando uma bela lição.
Ao infringir uma derrota humilhante a Israel, que destruiu tanto o mito da invencibilidade israelita, no que diz respeito às Forças Armadas de Defesa de Israel, como da infalibilidade no que diz respeito à inteligência israelita, e ao tomar centenas de israelitas como reféns antes de se retirarem para o seu covil subterrâneo sobre Gaza, o Hamas expôs uma armadilha para Israel, no qual o governo do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu previsivelmente se precipitou. O Hamas preparou uma rede de túneis por baixo da faixa de Gaza, que no total se estende por mais de 500 quilômetros, apelidados de metrô de Gaza. Quando você vê esses canais dizendo que Israel descobriu isso, é tudo mentira. Israel não pegou nada, não tem nada de túnel, porque esses túneis são superestruturas, com sensores, tá? Com sistema de retenção de gases, com tudo, a anti-inundação. Tem muito mais coisa por trás disso tudo que julga a nossa vã filosofia, tá? Utilizando para comando e controle, apoio logístico e tratamento médico e alojamento, juntamente com outras redes de túneis dedicadas a operações defensivas e ofensivas. Os túneis estão enterrados a uma profundidade suficiente para evitar a destruição pela maioria das bombas em posse de Israel e foram preparados para resistir a um cerco de até 3 meses, 90 dias de duração. Mas já houve agora o armistício e já deu para recuperar essas cargas, esse material, essa logística. O Hamas sabe que não pode envolver Israel num clássico encontro de forças contra força. Perderia, seria esmagado. Em vez disso, o objetivo era atrair as forças israelitas para Gaza, como eu falei, e depois sujeitar essa força a uma série interminável de ataques de atropelamento e fuga por parte de pequenas equipes de combate do Hamas que emergiriam nos seus covis subterrâneos, atacariam uma força israelita vulnerável e depois desapareceriam de volta ao subsolo. Cantei todas essas pedras aqui, mas quem é convidado para a CNN, que nunca acertou nada, ninguém se dignou de trazer o comandante, levar o comandante, chamar o Wellington, chamar outras pessoas, não precisavam nem me chamar, tá? Mas outras pessoas com muito mais destaque do que eu para fazer isso. Mas não, é muito melhor ter um palhaço, um boneco, um mamulengo. E funcionou, embora as forças israelitas tenham conseguido penetrar nas zonas menos urbanizadas do norte da faixa de Gaza, tirando partido da mobilidade do poder de fogo das suas tropas blindadas, o progresso é ilusório, uma vez que as forças do Hamas atormentam continuamente israelitas, utilizando foguetes morteiros como ogiva Standen, que é a munição RPG-7, a ogiva Standen, é uma carga oca, como eu já falei, já expliquei, já dei explicação aqui, tudo. Quer saber? Entra no canal tudo e deixa o Pix antes, para pagar a entrada. Tá? É isso aí, estou brincando. Pode entrar à vontade aí e ver tudo. O Hamas afirma que o número está na casa de centenas, blindados. As reivindicações do Hamas são reforçadas pelo fato de Israel ter suspendido a venda dos tanques Merkavah 3 mais antigos, saíram do inventário de veículos usados e voltaram para os batalhões blindados de reserva para compensar as pesadas perdas sofridas, tanto em Gaza como ao longo do norte, na fronteira com o Líbano, onde as forças do Hezbollah estão envolvidas numa guerra mortal de desgaste. O Hezbollah lá em cima usa a mesma técnica, a mesma prática perigosinha, tá? Barreiras móveis, tá? Então, eles trabalham com desgaste. Mas a principal razão da derrota de Israel até a data é o próprio Israel. Depois de Morderes cair na armadilha do Hamas, Israel prosseguiu com a execução de sua doutrina Dária contra a população palestina de Gaza, realizando ataques indiscriminados contra objetos civis, num flagrante de respeito pela lei de guerra. Estima-se que 13 a 15 mil ou 18 mil civis palestinos foram mortos por esses ataques, incluindo aí mais de 6 mil crianças. Muitos milhares de vítimas continuam soterradas sob os escombros de suas casas destruídas. Embora Israel possa ter conseguido angariar o apoio da comunidade internacional no rescaldo do ataque de 7 de outubro perpetrado pelo Hamas, a sua reação exagerada e grosseira virou a opinião pública mundial contra si, o que nós falamos, contra a narrativa global. O povo se instou e disse que não, que basta. Tá? Algo que o Hamas contava hoje, Israel está cada vez mais isolado, perdendo apoio não só no chamado sul global, mas também nos redutos tradicionais do sentimento pró-Israel nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Europa. Esse isolamento combinado com um tipo de pressão política que Israel não está habituado a receber, ajudou a contribuir para a aquiescência no governo de Netanyahu relativamente ao cessar-fogo e a subsequente troca de prisioneiros. Tem outra aqui, mas eu não vou falar, porque tudo isso aí é um resumo. Humildemente, e talvez nem tão humildemente, é um resumo de tudo que eu falo aqui desde o primeiro dia 7 de outubro. A sensatez e a forma equilibrada como trato o assunto, e alguns outros amigos também, me leva à resposta correta e pontual de algo aparentemente intrincado.
Mas isso aqui não é novidade para esse que vos fala, Rubem Gonzalez, que está deixando a modéstia de lado, porque se você se abaixar de muito, a bunda aparece. E eu não vou mostrar a minha bunda. Foi assim com Maduro na Venezuela. Quando todos diziam que Maduro ia cair, o Rubem Gonzalez, no seu pequeno canal, diminuto canal, sua voz pequena, falou: Maduro não cai. Maduro não cai. Maduro não vai cair, vai ficar até o final. E ficou. Contra tudo e contra todos. E foi assim no golpe bolivariano, ou boliviano, quando eu disse que ia ter um golpe. E teve. Falei, ganha, mas não leva. Está lá também. Foi assim também na previsão da morte do dólar, da morte da influência unilateral dos Estados Unidos. Falo isso há anos. Foi assim também na guerra da Ucrânia, na sua contraofensiva derrotada, e foi assim também na rebelião fake dos Wagner. Assim está sendo o desenrolar trágico das IDF em Gaza. Tudo previsto aqui, sem nenhuma pirotecnia. Apenas a humildade de quem faz análise na sala de sua casa, que jamais viajou pelo mundo ou tem informações privilegiadas de grandes órgãos de espionagem mundial. Eu sou eu e vocês. A minha análise, as minhas ferramentas usadas pela análise são a capacidade e o melhor uso da pouca inteligência que Deus me deu. Porque eu também não tenho nenhuma pretensão de ser super inteligente. Absolutamente. Sou uma pessoa totalmente normal. Mas eu quero deixar claro disso, porque tanta gente se apropria do conteúdo alheio, tem tanta gente que faz tanta coisa, eu tenho que me respeitar um pouco mais quanto a isso. Por isso que eu falei que às vezes sinto vontade de acabar com o canal, porque não vale a pena, porque vocês merecem, mas tem muita gente que é pérola aos porcos. E tudo que está sendo falado pela grande mídia, eu e o Wellington abordamos durante 2 anos aqui. Eu, o Carlos Velasco, o Rafael Machado abordamos por 2 anos aqui. Fizemos uma cobertura grande